Gente, estava travando a live. Olá, bom dia, flor do dia, de novo, gente. Vamos lá. Travando e acabou bem. Voltou normal? Tá tudo normal aí? Então vamos lá novamente aqui no Insta. Gente, estava travando. Esperar mais um pouco para darmos continuidade na live. Aqui no YouTube tudo ok? Mas vamos lá. Oi, Cissa, seja bem-vinda. Deu uma travada aqui, gente. Aí eu tive que sair e voltar novamente. Eu saí e voltei de novo. Aqui o sinal é um pouco difícil, mas vamos lá. Oi, Júlia, travou, voltou novamente. Vocês estão me ouvindo bem agora? Como que tá? Dá um ok. Deixa eu ver aqui. Ok? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então, ok. Então vamos lá, gente. Eu estava falando para vocês que eu estava em San Giovanni Rotondo, dentro do Ospedale della Sofferenza, com a irmã, que foi me dar um terço e eu vi as dezenas e ela começou a me explicar que aquelas dezenas eram dezenas específicas de 100% de pétalas de rosas. E ela foi me contar a origem, como foi que iniciou, como foi que aconteceu todo esse processo. Obrigada, viu, Júlia? Voltou para você. Ok, obrigada. Então, ela contou que tinha um frei que morava na França, aí ele foi transferido para a Espanha. Quando ele chegou no monastério da Espanha, no quintal e ao redor, assim, tudo, tinha muitas rosas de Alexandrias e rosas damascenas. É uma rosa que tem um perfume especial. Então, com essas rosas, esse Fra Leon, ele teve a grande iluminação de desenvolver um terço feito a partir das pétalas de rosas, assim como essas. Ele quis, qual era a intenção, segundo a irmã que ela me relatava? A intenção desse frei era usar os 5 sentidos do ser humano e ajudar na conexão, nesse religar com Deus, ok? Então, nessa intenção, ele começou a manipular as rosas frescas. Eu estou falando aqui de rosas frescas. Não é nada aí artificial. É rosas que você planta na sua casa, da espécie Damascena na época, que era lá, ou da Alexandria. Então, ele começou a recolher aquelas rosas com o seu suave perfume e começou um processo de descoberta de como transformar essas pétalas de rosas frescas em bolinhas duras e resistentes, para que fosse feito, confeccionado um terço, para que eles não pudessem assim se perder nas suas orações, nos saltérios, 150 salmos, ou nas 150 Ave Marias, enfim. Nesse processo que ele começou a fazer essas manipulações, foi aonde deu o surgimento do terço 100% de pétalas de rosas. O rosário por si só, ele já tem toda a sua importância, porque a maioria das pessoas já sabe, o rosário deriva de rosas, é uma coroa de rosas. Então, quando nós rezamos o Santo Rosário, o terço, nós entregamos para Nossa Senhora um rosário completo, uma coroa de rosas celestiais, de beleza inigualável, perfume celestial, e é onde coroada Nossa Senhora e Jesus. Gente, existem inúmeros relatos, e vocês acredito que já saibam disso. A cada Ave Maria rezada,
sai de nossas bocas quando rezamos a Ave Maria uma rosa celestial, uma rosa vermelha, onde os anjos descem do céu para recolher essa rosa e ir tecendo uma coroa de rosas para Nossa Senhora. A cada Pai Nosso é saído uma rosa branca. Existem inúmeros relatos. Nossa Senhora mesmo entregou Alain de la Roche, que resgatou toda uma devoção. E depois com isso existem inúmeros relatos do perfume de rosas quando rezamos o Santo Rosário, Padre Pio inclusive. E é muito importante, de grande significado, o rosário, as nossas orações e principalmente também, imagine você confeccionar um terço 100% de pétalas de rosas e depois você rezar o rosário completo. Mas voltando na história lá do mosteiro, quando esse Fra Leon, ele desenvolveu esse terço, o que ele fez? Ele fez um terço para ele. Lógico, ele conseguiu transformar as pétalas de rosas em bolinhas e fazer o terço. E depois disso, ele fez de presente para os amigos, depois para outros. E o que acontece? Vem vários freis ali da Espanha, da França, da Itália e passavam por aquele mosteiro. E a voz foi se espalhando que tinha um rosário feito de rosas. 100% de pétalas de rosas. E a voz foi ganhando força. Enfim, em um momento desses, algum frei, algum padre chegou em Roma com um terço 100% de pétalas de rosas e presenteou alguém. E aquilo chegou, então, a um comerciante. Alguém ficou sabendo disso e pegou esse terço e falou: grande sacada! Nossa, imagina o quanto de dinheiro que eu vou ganhar com isso. Eu vou ganhar muito dinheiro fazendo muito terços de rosas e comercializando. Porém, para surpresa depois, o processo primeiro que ficou muito restrito, um grande segredo dentro do mosteiro. Mas sabia-se que para fazer um terço precisava de muitas rosas, mais de 3.000 pétalas de rosas. Então, e era um processo que demorava de 2 a 3 meses. O comerciante, ele foi desanimando em fazer esse terço 100% de pétalas de rosas. Mas o que aconteceu? Ele pegou e falou: não, eu vou fazer algo que se aproxima, algo que fique muito próximo ao original. Então, eles pegaram a madeirinha, eu tenho aqui madeirinha, mas essa é outro tipo de madeira, é uma madeira bege marfim. Eles pintaram de vermelho e depois eles colocaram um perfume de rosas. E aí se transformou em terços perfumados de rosas. Muitas pessoas falavam: nossa, é o terço de rosas. Grandes comerciantes do mercado, artigos religiosos, que tem grandes indústrias também na China, eles providenciaram algo que se assemelhasse mais, que chegasse mais próximo. Então, eles pegaram uma argila terra, e misturaram ervas, mais perfume. Porque muitos de vocês sabem que se você pega um vasinho, uma pedrinha, alguma coisa de argila, a argila é porosa, então você coloca o perfume e aquilo ali fica perfumado. Nós encontramos muitas vezes no mercado vários acessórios de argila para que você possa perfumar. Então, na China, eles desenvolveram essas bolinhas de argila mesclado com outros elementos e começaram a fornecer mais uma variação do terço 100% de pétalas de rosas. Só que não é 100% de pétalas de rosas, porque o processo é grande. E quando eu estava em San Giovanni Rotondo, dentro do Ospedale da Livre della Sofferenza, essa irmã me contava essa história, me relatava como foi que surgiu o surgimento do terço de rosas. E aí, então, eu entendi o porquê no mercado tinha tanto terço perfumado e as pessoas, abreviando, falavam o terço de rosas, mas é terço de madeira pintado, ou terços com argila. E ela me explicou tudo isso e depois me explicou mais. Eu pedi para que ela me ajudasse, me ensinasse como é
Aí ela disse, mas eu já sou uma senhora também tão anciã. Que mal tem? Eu vou te explicar como é que faz. Mesmo porque essa leva, né, de irmãs de freiras religiosos mais antigos que sabem esse segredo, daqui a pouco todos nós morreremos e isso daqui vai se perder, esse conhecimento. Aí ela falou, quem sabe, né? De repente você, como trabalha com terço, resolva fazê-lo. Quando ela me falou todo o processo, eu falei, meu Deus, comercialmente isso é inviável. Porque eu faço e procuro a grande quantidade, a industrialização e fazer muitos terços para comercializar, mas o terço de rosa, para ser feito em grande quantidade, todo o processo que ela me passou, eu falei, vai precisar de muita mão de obra, vai encarecer, vai ser um terço de valor agregado muito alto, e eu fiquei com o conhecimento e não coloquei mais mão para fazer o terço ou mesmo para levar isso para frente. Até que um belo dia, isso praticamente há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu estava tranquilamente na minha casa, aqui, isso já se passaram uns 12 anos, mais ou menos. Eu estava tranquila e serena, dormindo, quando às 3 horas da madrugada, eu acordei. E aí eu ouvi uma voz que dizia, levanta e vai rezar. Eu falei, será que eu tô dormindo ou tô acordada? Quando eu me certifiquei que eu estava acordada, eu levantei. Sentei, vou rezar. Peguei meu tercinho e comecei a rezar. Num determinado momento, eu ouvi uma outra voz. Você vai ensinar as pessoas a trançar o terço. Eu falei, meu Deus, eu ensinar as pessoas a trançar o terço? Como assim? E eu aprendi na Itália, eu aprendi com fio, eu faço o primeiro loop, contorno, faço o segundo. Todo o tempo que eu voltei para o Brasil, eu já trabalhava com terços, uma das maiores dificuldades que eu encontrava é a mão de obra, é especializar alguém a fazer o processo do terço da forma como eu aprendi lá com os italianos. Então, eu já tinha uma certa dificuldade na mão de obra para fabricar os terços de cristais, os terços exclusivos, os terços para noivas, devocionais. E eu falava, imagina, como que eu vou ensinar as pessoas? Eu já tenho a dificuldade de encontrar minha produção, como que eu vou ensinar a pessoa a fazer terço? E continuei rezando ali de madrugada. Daqui a pouco vem uma outra voz e me diz assim, você vai ensinar as pessoas a fazer o terço 100% de pétalas de rosas. O terço de rosas. Falei, quê? Aí na hora eu lembrei daquela irmã em San Giovanni Rotondo. Eu falei, como assim? Vou ensinar? Mas eu nem lembro mais direito como foi que ela me ensinou, meu Deus. E aí aquela coisa eu fiquei assim sem saber, né? E eu falei, não, isso daí é coisa da minha imaginação. Eu tô dormindo, tô sonhando. É alucinação. No outro dia de manhã eu acordei cedo e fui lá no quarto do meu filho e falei, mas você não sabe o que aconteceu, olha, essa noite aconteceu uma coisa muito estranha. E fui relatar pra ele o que tinha acontecido comigo durante a noite que eu tava rezando. A hora que eu falei pra ele, ele se emocionou e começou assim meio que chorar. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Se emocionou? Ele falou, não, ontem à noite eu estava rezando bastante porque eu tenho várias provas pra fazer. E eu estava pedindo para que Deus me ajudasse, me orientasse, me desse coragem, força, né, clareza. E quanto mais eu rezava, parecia palavras na minha cabeça, rosas, rosas. Parecia que estava caindo pétalas de rosas em cima de mim. Tanto que eu olhei assim e falei, Deus, o Senhor quer que eu seja florista? Gente, essa foi a forma como eu recebi a minha missão. Meu filho recebeu a confirmação antes mesmo de eu receber a missão. Aí eu pus a mão e falei, meu Deus, eu vou ter que ensinar as pessoas a fazer o terço e ensinar a fazer o terço 100% de rosas. Mas será mesmo? Eu acreditava e desacreditando. E aí então eu comecei a buscar na minha imaginação todas as palavras daquela irmã,
tudo que ela já tinha falado, tudo que ela tinha me contado. E eu pesquisava na internet alguma coisa, nada, não existe uma receitinha, não existe nada. Olha, então eu comecei, através de todas as pesquisas e em cima daquilo que ela tinha me falado, a desenvolver o processo. E esse processo todo foram em torno de uns 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos para desenvolver o processo, um método de como você faz para pegar essas pétalas fresquinhas aqui e transformar elas em bolinhas resistentes, duras. E mais, eu tinha que também desenvolver um processo para ensinar você aí, minha flor do dia, você aí, meu querido, como é que faz para você trançar um terço de uma forma prática, simples e objetiva. Você imagina uma pessoa que está, vamos supor, no interior do Piauí, que vê um vídeo desse na internet e fala, eu quero aprender a fazer esse terço 100% de rosas e quer trançar. Aí, como é que ela vai fazer? Como que eu vou ensinar? Olha, pega o alicate assim, olha, trança assim, vira assim, vira assim. Então, eu encontrava na minha visão, na minha crença, que era um tanto quanto difícil, complicado eu passar esse conhecimento dentro da habilidade, enfim, foi todo um processo que eu construí, uma metodologia, aí eu comecei a fazer, não, vou simplificar, e aí foi, Nossa Senhora foi me direcionando. E aí eu achei os alfinetinhos que tem uma voltinha já de um lado. E aí eu fui encontrando a técnica de ensinar a fazer todo o trançado tradicional, que com essa técnica você faz o terço de rosas, você trança o terço de rosa, você trança de cristal, você trança de pérola, de acrílico e de qualquer outro tipo de material. E depois, nesse processo todo, eu fui desenvolvendo a forma como você transformar essas pétalas nas bolinhas resistentes. E foi muitas experiências. Passei por um processo de ir em uma grande universidade, na USP, entender todo o processo. Como é que faz para extrair o óleo essencial de rosas? Gente, eu não sabia que aqui no Brasil não tinha extração desse óleo. Tem somente 5 países no mundo que extrai óleo de rosas e o Brasil não está nele. É todo material importado. Hoje, 1 litro de óleo de rosas, ele custa em torno de R$120 mil. Para vocês terem a ideia o quanto ele é caro, ele é algo assim especialíssimo. Por quê? As rosas que nós temos aqui no Brasil não é Damascena, não é Alexandria, é rosas comum, são rosas de corte, beleza, e não é rosas de perfume, de cheiro. Existem rosas específicas para isso, é onde eles extraem para fazer o perfume, e aqui no Brasil não tem plantação, infelizmente, ainda. Estou sabendo que tem uma região aqui, uma região de Minas Gerais, que muito em breve um grande investidor de fora fará uma grande plantação de rosas específicas para perfume, mas ainda não é a realidade, tá? E Rose, mas por que você queria o óleo? Porque se eu vou transformar pétalas de rosas em bolinhas para fazer um terço perfumado de rosas, ele tem que ser perfumado. A alma, a essência dele tem que ter sim esse perfume. E para isso existe a necessidade de você fazer um complemento com o óleo para que ele fique perfumado, ok? Então, dito isso, eu fui lá aprender. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada pelo preço. E eu falava, Nossa Senhora, a coisa aqui tá inviável. Tem certeza? Cada obstáculo que eu encontrei durante o meu processo de aprendizado para transformar isso em um conhecimento prático para que você aprendesse, foi uma longa caminhada, cheia de obstáculos. Cada vez que eu encontrava um obstáculo, eu dizia assim, tem certeza, Nossa Senhora, para fazer isso? Tem certeza? E eu pedia para os santos, e eu tenho uma história também com Santa Terezinha,
E muitas vezes eu falei assim, olha, se é verídico, se eu realmente tenho que fazer esse curso, se eu tenho que ensinar as pessoas a transformar pétalas de rosa, se eu tenho que ensinar as pessoas a trançar o terço, eu preciso de uma confirmação. E olha que eu não gosto de pedir confirmação, não gostei. Aí eu falava assim, eu quero uma rosa branca. Do nada, gente, do nada me aparecia rosa. Como se nada fosse, a partir do momento que eu achava que a minha fé esmorecia, ficava cada vez menor, desanimada, com tantos obstáculos para superar. E aí então, do nada eu recebia presentes e tudo nesse presente tinha rosas. Até quadros, mosaicos. Às vezes eu recebia uma caneta, na caneta tinha rosa, a todo momento. E nesse processo eu consegui sim me fortalecer a minha fé, acreditando muito na realidade disso. Desenvolvi o processo, tenho hoje mais de 700 pessoas aqui no Brasil que faz, e fora do Brasil também, em outros países. São centenas de pessoas que aprenderam a transformar as pétalas de rosas em bolinhas e mais, gente, aprenderam a trançar o Santo Rosário. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que resgataram a sua autoestima, a sua capacidade. Tenho testemunhos também de milagres alcançados através do Santo Rosário, do terço 100% de rosas. Aqui, olá, bom dia. Aí a Lúcia é uma aluna, é uma delas. Fazer o terço de rosas é algo muito especial. Santa Teresinha me pede para fazer. O último pedido dela foi muito especial. Então acontecem muitas coisas, muitos testemunhos, e fazer esse terço, ele é uma mística. É uma mística. Tenho alunas que elas escolhem rosas, quando alguém encomenda o terço de rosas, existe um comércio maravilhoso, porque não tem no mundo. Você pode ir na melhor livraria e loja de artigos religiosos em Roma. Eu sei do que eu estou falando, porque lá eu já estive muitas vezes. Você pode ir em qualquer loja, você vai encontrar o terço perfumado, o terço de argila chinês, você pode ir em Jerusalém, você pode ir aonde você quiser. Você não consegue chegar numa loja e falar, eu quero um terço 100% de pétalas de rosas como esse aqui, ok? Então, existe um mundo de mercado. Um mundo de católicos presentes. Eu já vendi para evangélicos que presenteiam pessoas católicas, pessoas evangélicas, mas que têm um amor também, né, por Nossa Senhora. Então, é algo especial. Pessoas que têm um grande religar com Deus, com Nossa Senhora, elas escolhem as rosas e durante o processo elas vão rezando na intenção da pessoa que pediu, que encomendou o terço. E depois, quando é entregue esse terço, é feito todo um histórico. Olha, durante o processo do seu terço, aí você escreve lá, rezei tantas Ave Marias, o Pai Nosso, e muitas delas têm revelações, e é colocado também nesse histórico. Tenho várias alunas, então é um terço muito místico, abençoadíssimo por Deus, é uma grande devoção. Além, gente, que fazer um terço desse de madeira ou fazer um terço desse daqui de cristal é um trabalho, esse com nosso franciscano e esses feitos com laçadas. É completamente diferente de você fazer um terço desse daqui 100% de pétalas de rosa. São duas propostas diferentes. Existe um comércio para esse terço, existe um comércio de valor muito agregado, existe uma mística, um religar, é algo muito mais profundo do que você imagina. Então, quem não sabe, vale a pena aprender, nem que for para fazer um só para você. Ou deixar de herança, de geração em geração aí para os seus familiares, porque é um terço 100% de pétalas de rosas, é um terço vegetal. Olha aqui, terços de rosas da Lu. Olha, eu sou trançadeira de terços de rosas. Bem-vinda, trançadeira de rosas, de pétalas de rosas, a flor do dia.
É algo realmente muito especial, embora às vezes vendemos, mas não é um comércio, é amor, oração e paciência. É mística, é isso. Então, aquele povo lá de Roma que queria comercializar, quando eles perceberam todo o trabalho, como foi difícil. Mas eu tenho 5 comunidades, eu tenho pessoas, várias pessoas envolvidas e que ganham muito dinheiro com um terço de pétalas de rosas. Por quê? Porque muitas pessoas querem. Porque é uma forma de você também angariar fundos, né, para a comunidade, para a igreja. É fonte de renda extra. E sim, você logicamente não vai fazer 30, 40, 50 terços, mas se você faz um terço desse, hoje é comercializado em torno de 380, depende a região, depende a época, depende o preço da rosa, depende aonde a trançadeira está, é tudo muito relativo o preço do terço de rosas, mas varia de 250 até 500 reais, um terço desse para comercializar hoje. Significa que se você faz aí 10 terços em um mês, você vai ter uma boa renda extra, falando do terço 100% de pétalas de rosas. Mas como o terço de rosas, depois que foi desenvolvido, eu ainda continuei a minha conversa com Nossa Senhora, dizendo: minha Nossa Senhora, o terço é 100% de rosas. Ele tem esse perfume maravilhoso. Eu acabei naquela história também lá da extração das rosas. Eu encontrei uma perfumista onde ela desenvolveu especificamente um óleo de rosas para perfumar, para dar a alma a esse terço aqui, tá? Então foi feito, é o óleo que eu tenho para fazer parte desse composto, desse método de você fabricar esse terço de rosas. Não muito contente até então, porque esses terços eram escuro, eles ficam bem escuros, negros, pretos praticamente. Eu falava assim: Nossa Senhora, eu sei que lá no mosteiro eles faziam assim, mas eu queria uma identidade visual para o terço. E eu tentei muitas experiências, muitas, para deixar esse terço, você olhar e falar assim: gente, tem rosas ali, olha. É um terço vegetal, tem rosas ali. Eu queria uma identidade visual. Tá me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Aí, o que aconteceu? Essa intercessora disse assim: Nossa Senhora pede para você tirar o vermelho das suas unhas. Ela vai te dar uma graça. Nossa, eu entrei em choque. Eu falei: meu Deus, eu saí de lá assim, já retirando os esmaltes com o dente. Eu queria arrancar, fazer assim, não tinha acetona. E aí eu aguardei. E depois de uns 45 dias, eu recebi a iluminação, a intuição, a mensagem, o passo a passo de como colocar a identidade visual no terço para você olhar e ver que ele é 100% de rosas. E a partir daquele momento eu fui a pessoa mais feliz, nossa, muito contente, e foi muito claro e muito nítido, muito nítido mesmo. E
Eu creio e eu sei, mas aumentar a minha fé. Deus está sempre com a gente, todo momento. Tudo aquilo que nós precisamos. É um ato de religar. Então, quando você está envolvido com um terço que seja de rosas, ou com terços exclusivos, ou que você está propagando o Santo Rosário, nós nos encaixamos em várias promessas de Nossa Senhora. Mas na 12ª, eu até anotei aqui, ó. Aos missionários do meu Santo Rosário, prometo o meu auxílio em todas as suas necessidades. Sejam quais forem essas necessidades que você tiver, Nossa Senhora está com você. Ela está vendo. Então, somos missionários. Eu estou na minha missão. E esses dias, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu estive revivendo quando eu recebi a minha missão, e alguma coisa falou no meu coração muito profundamente. E o que foi falado no meu coração, e muitas vezes eu questionei, é assim: quando eu recebi às 3 horas da madrugada, que alguém falou, uma voz falou, o Espírito Santo me iluminou, disse assim: você vai ensinar as pessoas a fazer o terço. E você vai ensinar as pessoas a fazer o terço de rosas. Eu entendi que eram 2 coisas. Então, quando eu fiz toda a metodologia, eu falei, eu tenho que ensinar a transformar em bolinha e depois eu tenho que ensinar a fazer o terço. Mas algo me dizia que estava faltando alguma coisa. Então, com o passar dos anos e de tudo, eu fui percebendo que sim, realmente, quando eu recebi que eu iria ensinar as pessoas a fazer o terço, ensinar é passar tudo que eu tenho. É todo o meu conhecimento. É tudo. É fazer terço exclusivo, é todas as metodologias, é todo o caminho que eu percorri, é tudo aquilo que eu aprendi, é tudo aquilo que eu vivenciei, é muito mais profundo. Então, eu estou num processo de uma reformulação do curso Terços Pétalas de Rosas, desse ensinamento, desse aprendizado, desse mostrar todo esse caminho que é viver de terços. Desde quando eu voltei, eu vivo de terços. Viver de terços é maravilhoso, porque viver dentro daquilo que você gosta de fazer, dentro da sua missão ainda, isso você faz brincando, não é um trabalho, é prazeroso, é bom demais. E quando você está alinhado com o seu propósito de vida, alinhado na sua missão, muitas coisas acontecem. Eu já tive câncer, eu já fui curada de câncer, eu já recebi tantas graças. Nossa Senhora nunca me deixou, nunca me abandonou, eu sempre fui muito amparada. Eu quero abrir aqui para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui, vocês podem estar fazendo. Vamos lá. Aqui, já faço alguns terços, pois fui a um retiro e foi dada essa linda ideia para mim. Aí, ó, eu simplesmente comprei um pouco de material, sentei e comecei a fazer. E nunca tinha feito. É isso aí, Silvia. Parabéns, viu? Parabéns, porque a gente só começa a fazer algo e algo só acontece quando você toma decisão, quando você está disposta, quando você sai em campo, quando você tem ação, quando você movimenta. Gente, eu demorei muito tempo para desenvolver esse curso, porque muitas vezes eu fiquei procrastinando, porque eu não acreditei, porque toda hora eu falava, Nossa Senhora, é para fazer isso mesmo? Tem certeza? Tá tão difícil. Olha quanto obstáculo. Nossa, e as minhas dúvidas? Oh, meu Deus, ô São Tomé, tem que ver para crer, tem que ficar pedindo prova, que isso, tem que ter fé, tem que ter determinação e avançar todo tempo, todo momento, em direção. Olha, eu acredito, sempre acreditei, uma pessoa determinada, ninguém segura, somente Deus, e você pode te parar, ninguém mais. Então, quando você tem a determinação de fazer algo, vai, avança, se especializa, aprende com os melhores especialistas, com as pessoas que sabem, que te ajudam, network, 85% do seu sucesso. Esteja com pessoas que estão no mesmo propósito que você, tá? Então, é isso, é começar. Nunca tinha feito e fiz. Eu recebo inúmeras pessoas
Depois eu vou trazer vários alunos aqui também para fazer essa live comigo. E eu tenho alunas que nunca tinha feito um terço nem pegado no alicate. E faz divinamente, faz maravilhosamente os terços, viu? Rose, depois continua o testemunho. Você ganhou a rosa branca. Ganhei uma dessas minhas procrastinações que eu ficava assim, nossa, acho que não é nada disso, não é coisa da minha mente. Sim, então eu quero ganhar uma rosa branca. Depois eu te conto como eu ganhei uma rosa branca do nada, quando menos esperava. Alguém chega e fala, olha, eu vou te dar uma rosa branca, isso daqui. Só eu sabia, ninguém mais. Se eu faço presencial, workshop presencial, sim, faço, eu estou organizando. Vou começar a organizar, mas eu não tenho data ainda do workshop presencial, tá? Ainda não tenho data, porque eu preciso encaixar aqui nesse mover aqui de fazer terços, então eu preciso encaixar esse workshop presencial, mas aí eu comunico a quem quiser vir ou estar por aqui, tá? Então, eu mostrei pra vocês. Agora, como que vocês começam a fazer o terço de 100% de rosas? Primeira coisa, vocês vão ter que ter rosas, gente, rosas, pétalas de rosas, rosas frescas, tá? Como é que eu faço? Eu pego rosas e congelo. Eu vou juntando, ó, saquinhos assim. Você tem um jardim de rosas? Ela começou a murchar? Recolhe essas rosas. Coloca nos saquinhos e aí você vai congelando para depois você fazer todo o processo. O processo é longo, exige alguns equipamentos, alguns eletrodomésticos, até ela se transformar em argila. Depois existe mais um processo de secagem, demora em média 15 dias para você fazer um terço de rosas. Mas você vai começar separando as suas rosas e selecionando, não precisa comprar rosas. Tem pessoas que falam, nossa, Rose, eu vou ter que gastar. Tem regiões que tem pessoas que tem que comprar, tá? Que não encontra fácil. Tem pessoas, por exemplo, que encontram dificuldade. Agora, ela encontra outros caminhos para adquirir a rosa, como na igreja, por exemplo. Na igreja, quando enfeita todo o andor, o padre já seleciona, você faz um terço para a igreja, para a paróquia, e eles guardam as rosas. Hoje eu tenho alunas que ela fala, Rose, eu tenho um freezer aqui congelado, eu tenho argila que está congelada, eu tenho isso, eu tenho aqui. Depois as pessoas ficam sabendo que você está fazendo o terço 100% de rosas e as pessoas mesmo trazem à sua casa, tá? Buquê de noivas é um outro nicho maravilhoso. Ainda coloquei ali uma caixinha de pergunta. Que se o seu casamento fosse hoje, você tivesse um buquê de rosas, o que você faria com ele? Você jogaria aleatoriamente? Você faz um quadro, desidrata e põe num quadro? Ou você transforma em terço? A maioria das pessoas iria transformar sim o seu buquê de rosas em um terço e ter ele consigo e estar ali fazendo as suas orações. Gente, a live de hoje é sobre isso, é sobre terços de rosas, é sobre a importância de você rezar o rosário. Imagina você coroar Nossa Senhora literalmente com as suas mãos, você manipular esse terço e coroar Nossa Senhora. É algo fantástico. Eu não tenho como passar essa emoção, não tenho como passar esse sentimento, eu não tenho como passar para você a grandeza, eu não tenho como passar tudo isso para você sentir. Então, se você quer sentir algo muito especial, se religar de uma forma maravilhosa e profunda com Deus, transforme as pétalas de rosas em terços. Aqui tem a Lúcia dizendo, já fiz a transformação de vários buquês de noivas em terços. É isso aí, gente. Então, eu quero deixar um beijo grande para vocês. Curta aí a nossa live, se inscreva no nosso canal aí no YouTube também. Siga, amanhã nós temos mais uma live às 9 horas da manhã. Eu espero você aqui. Nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre comercializar, quais canais que eu vou utilizar para estar vendendo terço, como é que eu faço. Então eu espero você aqui amanhã às 9 e um grande beijo. Fica com Deus!